Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Depois de ouvirmos tantas coisas boas, nosso coração está alegre e podemos continuar ouvindo coisas boas. A palavra de Deus, temos ouvido já tantas coisas e terminamos aqui essa parte de louvor com um hino tão maravilhoso. E a Débora aqui, ao som aí da orquestra, abafou, hein? Graças a Deus. Tá bem, mas é bom louvar, eu fico alegre de ver os irmãos assim dedicando louvor a Deus. E Deus nos deu a voz, nos deu esse talento. Alguns têm o talento para a música, e quem tem deve colocar em prática, né? Porque é bom adorar o Senhor. O Senhor é digno de receber toda a adoração. Meus amados irmãos, queria convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. E nesta noite vou procurar transmitir aos irmãos um pensamento, e eu coloquei aqui um tema, direção divina, a necessidade da direção divina. Vamos compreender um pouco sobre o porquê nós precisamos da direção de Deus. Capítulo 21 de João, versículo 1 a 12, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Amém. Meus amados irmãos, eu coloquei aqui um tema para procurar transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. Coloquei assim, direção divina, e quero compartilhar no sentido de apresentar a necessidade que nós temos de ter a direção de Deus para tudo que nós vamos fazer. Todo mundo sabe disso. Nós, os crentes, nós que estamos a servir o Senhor, podemos dizer assim: mas isso todos nós sabemos. Nós sabemos que precisamos da direção de Deus. Mas eu também coloquei aqui uma introdução e gostaria de compartilhar. Diz assim: geralmente, quando somos pressionados pelos mais diversos tipos de dificuldades que normalmente desencadeiam em aflições, quase sempre tendemos a tomar decisões precipitadas. Saber que nós precisamos da direção de Deus, todos nós sabemos. O problema é que, às vezes, as dificuldades, as circunstâncias nos pressionam, e neste momento da pressão das circunstâncias, nós corremos o risco
de tomar decisões precipitadas. Muitas dessas decisões poderiam ser evitadas se buscássemos, em primeiro lugar e acima de tudo, a direção divina para as nossas causas. Uma decisão errada pode mudar para sempre o curso da nossa vida. Daí o salmista, no Salmo 37,5, aconselhar-nos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Talvez você que me ouve agora na sua casa, você que me ouve através desse serviço da internet, pelos vídeos, talvez você esteja precisando de uma orientação, de uma direção, talvez você tenha que tomar decisões, está aflito, tem dificuldade. Ouça, o conselho da palavra de Deus é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Confiar no Senhor é a melhor decisão, porque a Bíblia afirma em Provérbios capítulo 14, versículo 12, que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então, por que nós não conhecemos tudo, e não sabemos tudo, e não conhecemos o amanhã? Precisamos confiar no Senhor. Precisamos de depositar nele a nossa confiança, porque ele é a nossa segurança. É melhor tomarmos uma decisão atrasada do que uma precipitada. Porque quando nós agimos precipitadamente, as consequências nós não conseguimos livrar delas. E eu, quando falo da pressão aqui, das dificuldades, lembro de Abraão. Nós sabemos que Abraão, chamado pai da fé, amigo de Deus, passou por um momento de muita pressão. E debaixo daquela pressão, mesmo ele sabendo que Deus estava na direção da sua vida, que ele precisava de contar com a direção de Deus, a pressão, a circunstância foi tanta que ele cedeu a uma tentação, pressionado, e tomou uma decisão errada, que até hoje existe o reflexo da consequência da decisão que ele tomou. Porque Deus havia feito a ele uma promessa, e de que ele seria pai de muitas nações. E ele não tinha filhos. A sua idade já avançada, sua esposa em idade avançada, e a promessa de Deus é que ele teria um filho, Sara, sua mulher, geraria um filho, mas como os tempos foram passando e aquilo não acontecia, ele, mais a esposa, cederam numa tentação de falta de paciência na hora daquela aflição, e eles combinaram que Agar, que era uma serva de Sara, talvez fosse esse o meio que Deus queria cumprir a sua promessa. Eles lá começaram a ver, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e o tempo foi passando e a resposta de Deus não vinha. Então, nesse momento em que parece que Deus silenciou, parece que Deus não está ouvindo, ou que Deus não está agindo, é muito perigoso nós tomarmos decisões. E muitas pessoas têm errado exatamente porque não têm compreendido isso, que precisa esperar no Senhor. E Abraão, eles tiveram neste tempo essa dificuldade, porque eles pensaram humanamente: se Deus falou, talvez seja assim que talvez seja por aqui que Deus queira cumprir a sua promessa. Porque Deus sabe que nós não temos condições. Então Deus, talvez quando falou, não explicou direito. Talvez seja isso que Deus estava mostrando para fazer, então eles começaram a pensar humanamente. Embora eles tivessem convicção de que Deus era poderoso, eles tinham um relacionamento com Deus, mas diante da circunstância, o problema foi tão grave na mente deles, que eles pensaram assim: não, deve ser por aqui que Deus quer fazer. E o que é que aconteceu? Abraão teve um filho com a escrava, porque achava que era assim, mas Deus tinha dito que de Sara seria o seu descendente, a sua esposa teria um filho, mesmo na velhice. E quando o anjo avisou a Sara, ela até riu. Por isso que Isaac chama riso,
porque ela riu. E eu, numa idade dessa, vou ter filho, com 90 anos. É até uma esperança para algumas pessoas que ainda não têm filho e gostaria de ter. 90 anos, Sara teve, Deus não mudou. Pode ser também que Deus possa fazer isso. Então, meus amados irmãos, o problema aqui, voltando ao texto bíblico, por que aconteceu com Pedro? O que tem a ver os discípulos com essa história das decisões, da necessidade de orientação? O que houve? Vamos voltar lá. Toda pessoa responsável sofrerá sempre o peso das suas responsabilidades. Uma pessoa que é responsável traz sobre si o peso da responsabilidade. Se uma pessoa é um pai de família, se tem uma função que tem responsabilidade, alguém que é responsável, alguém que sabe o que tem um bom juízo, essa pessoa vai trazer sempre o peso dessas responsabilidades. A responsabilidade é uma fonte até de inquietação, porque as pessoas têm compromissos, as pessoas têm necessidade de resolver alguma coisa, e muitas dessas coisas fogem da nossa mão, do nosso controle. E hoje nós temos, por exemplo, muitas dificuldades, e as pessoas estão em dificuldade, chega um ponto que elas não conseguem resolver os seus problemas, e elas têm responsabilidade, e essa responsabilidade traz inquietações, e elas ficam preocupadas. Por isso que Jesus chamou-nos a depositar a fé nele, a confiar nele. E isso ele diz, não estejais inquietos por nada, mas é difícil alguém que tem responsabilidade saber que chegar ao final do mês tem compromissos, saber que tem os filhos para cuidar, tem a casa para cuidar, tem os seus negócios que estão precisando, e as coisas parecem que não estão chegando lá. Então, nessas horas, as palavras parecem que não resolvem. E algumas pessoas, por causa dessa pressão das necessidades, tomam decisões erradas. E depois, quando olha para trás, eu devia ter esperado mais um dia. Se eu esperasse mais um dia, eu não estava hoje nessa situação. Ouça, há muitas pessoas que gostariam de ter voltado atrás, pelo menos um ano atrás. Se fosse hoje, não faria assim mais. Mas tomaram decisões precipitadas, agiram de forma errada. É como as pessoas que, no namoro, as moças e os rapazes são mestres para poder acontecer isso com eles. Eles têm uma visão, veem assim as coisas e parece que fecha os olhos para algumas verdades, e depois casam fora da vontade de Deus, e depois aqueles sinais que eu tinha, podia ter ouvido, mas agora não tem jeito, tem que continuar orando ao Senhor, para o Senhor mudar a história, e o Senhor é misericordioso, tem transformado muitas vidas, mas poderia ser evitado se desse ouvido à voz de Deus. No caso aqui dos apóstolos, eles estavam numa situação complicada. Jesus havia sido morto, ressuscitou, e eles agora estavam sem saber o que fazer. Eles haviam deixado tudo para seguir o Senhor Jesus. Eles eram, na maioria, pescadores, homens de negócio, viviam da pesca, e quando Jesus os chamou para segui-los, eles abandonaram os seus trabalhos, e Jesus chamou dentre os discípulos 12, esses apóstolos, e ficaram junto dele, e Jesus os treinou, e mostrou a eles e revelou-lhes o seu plano, o seu projeto para a igreja, e os chamou para trabalhar, e eles estavam envolvidos naquele trabalho. Agora Jesus é morto, eles não estavam muito preparados para esse momento, ainda não havia recebido também a orientação, não tinha recebido o Espírito Santo, não sabiam ainda o que deviam fazer para esperar, não tinham recebido ordens definidas em relação ao que eles deveriam fazer. Jesus agora ressuscitou, eles viram o Senhor, já era a terceira vez que Jesus manifestava a eles, mas eles estavam meio perdidos. E agora o que nós vamos fazer? Nós abandonamos tudo, mas temos famílias,
eles eram, na maioria eram casados, e agora eles estavam numa situação que de fato não sabiam, além dos problemas emocionais, eles agora estavam debaixo de uma pressão muito grande, aquela perseguição, aquele medo, e eles não sabiam o que iriam fazer. E por causa disso, Pedro tomou certa decisão, e que mais tarde nós vamos ver que o Senhor deu uma lição a eles, e por amor a nós também, porque através deles Deus nos ensinou. Primeiro, eles estavam debaixo de uma pressão nunca vivenciada por ninguém. Jesus, o Mestre, havia sido morto e ressuscitado, e não estava claro na mente deles o plano para as suas vidas. Eles haviam acreditado em muitas coisas, e naquele momento parecia que tudo tinha ido abaixo. Eles tinham colocado no coração, agora estavam alegres, o Senhor estava fazendo milagre, operando milagre, fazendo tudo, e agora o Senhor é morto. Embora eles tivessem já visto o Senhor ressurreto, eles não sabiam agora o que ia acontecer ainda. Estavam eles agora com uma promessa de que o Espírito Santo viria e estaria com eles, mas estava muita confusão na cabeça deles. Segundo, estes homens eram homens que tinham a responsabilidade da provisão para suas famílias. Porque alguém diz assim, os discípulos abandonaram o chamado, duvidaram do chamado. E depois, quando eles estavam na aflição, eles foram abandonar. Não é verdade isso. Se nós analisarmos o texto, eles estavam preocupados, eles estavam aflitos, eram homens que tinham responsabilidade de prover os alimentos, os cuidados da sua casa, do seu lar. E agora eles estavam, como eles haviam deixado o trabalho, e agora não estavam mais a seguir o Senhor, não havia mais a provisão do ministério deles, porque os irmãos sabem que quando nós lemos a Escritura, encontramos que Jesus tinha tesoureiros no seu ministério, Judas Iscariote era o tesoureiro do seu ministério, as mulheres financiavam o ministério de Jesus, elas com as suas fazendas, com seus trabalhos, havia muitas mulheres que andavam, viajavam com Jesus e os seus discípulos, e mantinham o trabalho deles, sustentavam, e agora isso tudo ficou parado, e eles dizem, agora o que vai ser de nós? E isso começou a atrapalhar a mente deles. Eles precisavam, tinham necessidade, era da pesca que anteriormente muitos deles viviam, que tirava o sustento. O pão, o leite, os calçados, as roupas, os medicamentos, tudo que eles precisavam era do trabalho deles. E quem tem responsabilidade sabe quão é difícil saber que tem alguém dependendo dele em casa e não pode fazer nada. Alguém que, talvez você não conheça isso, talvez você nunca passou por isso, mas alguém sabe perfeitamente que, e alguém já passou a dificuldade de saber que tem que ir para casa levar o pão de cada dia e não ter dinheiro. E às vezes sair e trabalhar e lutar e chegar o patrão não pagar, fazer serviço para receber, porque precisava de ter dinheiro para comprar as coisas, para pagar, para cumprir um compromisso, e chegar na hora não ter. É difícil para alguém que tem responsabilidade ficar alheio e não ficar inquieto diante das necessidades. Para alguns, tem pessoas que são tão irresponsáveis que não ligam para nada. Para eles, tanto faz o rio correr para cima como para baixo, é a mesma coisa. São pessoas, parece que não vivem cá, são irresponsáveis, não têm compromisso, não têm responsabilidade. Mas quem tem responsabilidade fica inquieto diante de determinadas situações. E é por isso que nós temos essa questão da ansiedade que às vezes nos bate, porque nós queremos resolver as coisas rápido. Nós queremos trazer meios, e às vezes nessas horas das pressões que passamos, nós tomamos medidas erradas. Mas eles tinham dificuldades. Em terceiro lugar, eles estavam todos nas mesmas condições. Não havia ninguém ali que podia dizer assim para eles, olha, vamos fazer o seguinte, não faça isso agora. Vamos dar mais um tempo, vamos esperar mais, e nós vamos resolver aqui, vamos orar, vamos fazer. Não, eles estavam todos nas mesmas condições, quando Pedro disse assim, olha, eu vou voltar a pescar. Eu vou buscar o sustento para a minha família. Eu não vou ficar mais aqui parado, porque eu já não tenho mais condições. Eu estou tremendamente necessitado e preciso tomar uma decisão. Eu preciso de fazer isso. E os outros, porque estavam também como ele, disseram, nós também vamos. Olha, é fácil nós encontrarmos pessoas
que apoiam as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, as nossas decisões precipitadas, porque eles também estão na mesma condição que nós. Mas é bom quando nós encontramos alguém que diz assim: espera aí, não faça isso. Não faça isso, vamos orar mais um pouco. Espere mais um pouco. Não faça isso agora, vamos fazer um propósito, eu vou te ajudar em oração. Eu vou colocar o meu joelho juntamente contigo, vou orar. Nós vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar, vamos buscar em Deus. Não faça isso. Não é hora de fazer isso. Vamos esperar mais um pouco. Deus vai ouvir, Deus vai responder na hora certa. Deus que falou, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. É por isso que nós precisamos deleitar no Senhor, confiar no Senhor, buscar a sua ajuda. Porque nós, às vezes, encontramos pessoas que, ao invés de nos ajudar a ficar firmes, esperando a resposta de Deus, nos ajuda a tomar decisões mais rápido fora da vontade de Deus. É o caso dos conselheiros, que às vezes nos aconselham mal, porque eles estão na mesma condição, eles não têm fé, às vezes estão desanimados, às vezes estão chateados, aborrecidos, aí chegam para nós e dizem: se eu fosse você, já tinha feito isso há muito tempo. Se eu fosse você, há muito tempo já teria tomado essa decisão. Mas ele não é nós. Mas nós sabemos que quando nós agimos, toda ação tem uma reação e há consequências. Então precisamos ter muito cuidado e esperar no Senhor. Deus é fiel. Às vezes nós pensamos que Deus tarda. Às vezes nós pensamos que Deus esquece, que Deus não está vendo. Deus está no controle. Quando os discípulos tomaram a decisão, eles não, naquela hora, eles foram vencidos pela dificuldade e tomaram uma decisão precipitada, que foi mais tarde repreendidos por isso. E quando eles foram, eles trabalharam a noite toda, mas nada obtiveram com os seus esforços. E às vezes é isso que acontece. Há pessoas que às vezes ela tenta resolver os problemas fora da orientação de Deus, luta e não consegue nada. Porque se Deus não estiver no controle das nossas vidas, é só fadiga e labuta sem resultado. Lutamos, fazemos tantas coisas, depois o resultado é nada. É como receber o salário em saco furado. Luta, as pessoas lutam, não tem tempo para nada, não tem tempo para a família, não tem tempo para se alegrar, para se divertir, não tem tempo para viver em comunhão, para se relacionar, nada. Quando chega no final do mês, trabalhou, o dinheiro não dá para nada. Ficam insaciáveis. Sem a direção de Deus, nada dá certo. Pode fazer muitas coisas, mas chega uma hora que não há paz, não há alegria, não há felicidade, não há prazer na vida. E precisamos ter a graça de Deus e o prazer de Deus abundante em nós. Por isso nós precisamos esperar no Senhor. Eles, quando trabalharam, lutaram, eles voltaram de mãos vazias. Imagine agora a frustração de alguém que está necessitado, precisando, e vai à luta e não consegue nada. Olha, desculpa, é como alguém que está precisando e diz assim: hoje eu vou fazer um trabalho porque eu preciso. Hoje, se eu não fizer isso, eu vou pegar o carro e vou sair e vou colocar X de gasóleo ou de gasolina e vou lá e eu recebo tanto e depois eu desconto o gasóleo e a gasolina e tal, ainda sobra tanto. E quando vem, toma uma multa, tem que pagar na hora e paga mais do que aquilo que recebeu. Estava ruim, ficou pior ainda, porque agora vai contar até ponto na carta. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles estavam necessitados e naquele aperto eles tomaram a decisão: nós vamos fazer isso. Só que trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Eram pescadores experientes. Eles não conseguiram, voltaram de mãos vazias para as suas casas. Era isso que ia acontecer com eles. Embora estivesse lutando, mas não era essa a direção de Deus para a vida deles. Deus tinha algo melhor para eles, e Deus queria ensinar-lhes também. Deus estava no controle da situação. Eles eram homens comprometidos com o Senhor, eles haviam deixado tudo para segui-lo, e o Senhor não desampara os que nele confiam. Deus sabe
e conhece todas as necessidades dos seus filhos. Deus não está aqui entretido, esquecendo de alguém. Deus sabe tudo a respeito da vida daqueles que confiam nele. Por isso que nós podemos confiar no Senhor. E precisamos confiar no Senhor. Diz o texto bíblico que, versículo 4, sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram. Disse depois Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Aquela pergunta, alguém que trabalhou, essa resposta não, isso deve ter sido mesmo difícil até para pronunciar, porque eles estavam contando que aquela iniciativa deles iria fazer com que eles resolvessem todos os seus problemas. Nós vamos lá, vamos lançar a rede, nós temos costumes, sabemos, nós somos experientes, vamos fazer aqui uma união, vamos fazer isso e vamos resolver o nosso problema. Mas o problema deles estava em continuar confiando no Senhor e esperando no Senhor, que Deus iria resolver o problema deles. Um dia que eles tomaram a decisão, que achavam que ia resolver, não adiantou nada. Então, se o Senhor não me abençoar, não resolve nada. Os meus esforços, tem gente que é tão ignorante em relação a isso, que diz que nada, o Senhor, eu quero saber, eu é que faço, eu aconteço. Não, Senhor, se o Senhor não quiser, não acontece nada na sua vida. Sabe por que acontece? Você vai andando pela misericórdia do Senhor. É por isso que Tiago diz, vocês deviam dizer, ao invés de dizer assim, nós iremos e faremos, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser, nós faremos isso e aquilo. Porque se Ele não quiser, não faz. Então eles foram e trabalharam a noite toda, não pegaram peixe, voltaram tristes, e quando chegaram na praia, tiveram a surpresa. Estava lá um homem que eles não conheceram a princípio, quem era, e aquele homem diz, filhos, vocês apanharam alguma coisa? Trabalharam a noite toda? Vocês esforçaram e lutaram por conta própria? Conseguiram alguma coisa? Vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam, nós não temos nada, não tivemos ontem, não temos hoje, e olha, hoje temos menos do que ontem, porque talvez até gastaram alguma coisa mais para poder ir para o mar, talvez até aquele restinho que eles tinham lá, tinham que levar o mantimento, fazer alguma coisa, algum custo, e aquilo até o que eles tinham hoje era menos do que ontem. E quando eles responderam que não tinha nada, como o Senhor estava no controle da vida deles, embora eles tivessem muitas preocupações, as suas inquietações, eles necessitavam do sustento, o Senhor resolve o problema que eles tentaram por conta própria e não conseguiram. O Senhor operou um milagre na vida deles. Talvez você que me ouve precisa de um milagre de Deus. Talvez você tenha andado, você tenha corrido, você tenha procurado, você tenha feito tantas coisas e não tenha resolvido o seu problema. Você precisa do milagre de Deus. E o nosso Deus é o Deus do milagre. Quando eles estavam ali naquela situação, Jesus diz assim, filhos, não tem nada. Então eu vou lhes dar uma lição. Eu vou mostrar como é que resolve o problema. Vocês precisam de um milagre na vossa vida. Ele diz, lançai a rede para o lado direito e achareis. E diz a palavra de Deus, versículo de número 6, que eles lançaram e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Aquilo que eles fizeram a noite toda, com 1 minuto, resolveu todo o seu problema. É bom confiar no Senhor, esperar no Senhor. Ainda que as adversidades, as pressões, ainda que as circunstâncias tentam nos fazer agir sem a direção de Deus, mas bom mesmo é agir sob a direção de Deus. É buscar no Senhor, é esperar no Senhor, dizer, Senhor, eu estou aqui, eu preciso, Senhor, me orienta, me dê a orientação, como fazer? Eu vou esperar um pouquinho mais. E o Senhor tem sempre o melhor para nós. Embora nossa natureza não goste de esperar no Senhor. A nossa natureza é de ir andando e o Senhor vem atrás.
mas bom é ter o Senhor à nossa frente, guiando-nos, dirigindo-nos. Lançar a rede para o lado direito. Por que o Senhor não mandou lançar para o lado esquerdo? Por que o Senhor não mandou lançar para o lado, para frente ou para trás? Por que Ele mandou lançar para o lado direito? Não era porque Ele era da direita, nem da esquerda, nem nada. Era para ensinar-lhes que eles precisavam de ter a direção de Deus. Era para ensinar a mim e a si que nós precisamos ter a direção de Deus. Quando Deus diz assim, vocês lançam a rede para o lado direito do barco. Ele podia ter dito, lança para o lado esquerdo, lança para a frente do barco ou para trás. Mas o Senhor diz, lança para o lado direito. Ou seja, obedeça a minha direção, que vocês vão ter a resposta e o milagre da vossa vida vai acontecer quando estiver debaixo da minha direção. Porque eu devo estar no controle da vossa vida. E foi por isso que o Senhor mandou lançar para o lado direito. Ele podia ter mandado para outro lado qualquer. Do mesmo Senhor que mandou os peixes ir embora, foi o mesmo que mandou voltar e ficar ao lado do barco. Como ele mandou para o lado direito, podia ter mandado ficar do lado esquerdo. O Senhor que deu ordem aos peixes. Tem lá o jeito de falar com os peixes? Quem sabe falar com os peixes? O Senhor. Lembra quando Jonas foi lançado no mar, que ele mandou lá o grande peixe lá engoli-lo? O Senhor falou, vai lá e faça isso. Ele foi. E o Senhor diz assim, vai vir aí os meus servos, eles precisam de ter uma lição, vai fazer bem para a vida deles, ministerial, e para a vida espiritual deles, e eles hoje vão passar uma lição. Eu não terminei ainda a minha obra na vida deles. Eu ainda não encerrei o curso de formação deles. Então vocês vão fazer o seguinte, peixes grandes e pequenos, fujam todos e fiquem aguardando a hora que eu mandar vocês voltarem. Que legal, né? Não é giro ver o Senhor conversar com os peixes? Talvez você está lançando as redes para todos os lados a noite toda e não consegue nada, porque o Senhor está esperando que você busque nele a direção para a sua vida, para que o milagre aconteça na sua vida, para que você possa ser abençoado. Confie no Senhor, entregue a sua vida no Senhor. Não ande por aí a noite toda a lançar rede, a ficar frustrado, porque não tem solução para os seus problemas. Confie no Senhor, porque Ele tem a resposta para a sua vida, Ele tem o controle de todas as coisas. E diz que quando o Senhor diz, olha, está na hora, os peixes que têm aquela velocidade na água, correram tudo e ficaram do lado, fica do lado direito, como mandar eles lançar a rede para o lado direito, ficaram tudo do lado direito. Engraçado isso. Mas foi a forma do Senhor ensinar. É assim que o Senhor faz conosco, nos ensina. As nossas horas já estão avançadas, mas vou tentar aqui só dar um pequeno testemunho. Um dia eu tomei uma decisão, alguém chegou para mim, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E eu disse, não, eu vou fazer. E eu fui. Quando eu fui, o Senhor, pela misericórdia, entrou na minha frente e colocou uma pessoa para dizer assim, oi, pastor Jones, tudo bem? Tudo bem. Olha, ontem estivemos falando muito no irmão. E começou, pom, e eu virei as costas e voltei. O Senhor colocou alguém para dizer, você está querendo tomar uma decisão errada, precipitada? E eu vou te ensinar mais uma lição. E me ensinou. Colocou alguém na minha frente para poder me fazer voltar. E até hoje ele não sabe que o Senhor o usou para me fazer voltar. Que eu ia tomar uma decisão errada. Porque estava precipitando. E o Senhor colocou alguém, quando eu fui, aquela pessoa veio ao meu encontro, pastor Jones, pai do Senhor, que prazer. Aquelas conversas que eles não sabem que estão falando, mas Deus está falando conosco. É isso que acontece quando nós estamos recebendo a direção de Deus. Deus usa os seus servos para nos ajudar, o seu Espírito fala conosco, Deus faz acontecer, Deus opera o milagre. E nesse caso, os discípulos aprenderam mais uma lição. Eles agora saíram dali, o texto diz que eles, ao serem supridas suas necessidades, eles receberam orientação e agora na mente deles estava dizendo, não adianta nós lutarmos por nossa conta, fazer tudo como nós queremos, que não dá certo. Porque nós temos muita experiência, mas a nossa experiência não ajudou em nada. Nós somos mesmo treinados e provados e capacitados, mas isso não resolve nada. Se o Senhor não estiver no controle, não resolve nada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores.
Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Não há resposta. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. E eles aprenderam, nós precisamos continuar confiando. Aconteça o que acontecer, vamos confiar no Senhor. Porque Ele pode, num momento, dizer assim, peixes, apareçam. Eu acho que os peixes até lutavam para entrar dentro daquela rede. Não queria nenhum ficar por fora, porque ouviram o Senhor os mandar. Os animais, tudo ouve a voz de Deus, tudo obedece a Deus, mais do que nós, os seres humanos. Nós somos desobedientes. Mas Deus ensinou uma grande lição. Lança a rede para o lado direito. Se fosse eu, com a minha mente fértil, eu ia dizer, então por que lançar para o direito? É melhor lançar para a esquerda, que é mais ágil, porque para cá é mais difícil. Mas o Senhor estava dizendo, você precisa aprender a ser dirigido. Você precisa aprender a ter direção de Deus na sua vida. Lembro de Judas, quando, não o Iscariote, o Judas, irmão do Senhor, o escritor, diz assim, não seja como a mula, como o cavalo, que precisa de freio para ser dirigido, para ser guiado. Seja obediente. Então nós precisamos de aprender a fazer as coisas debaixo da direção de Deus. Vamos orar. Gastamos muito menos tempo para poder esperar no Senhor do que passamos para tentar resolver aquilo que nós fizemos de errado por falta de direção de Deus. Concluindo, era já a terceira vez, diz o texto, versículo de número 11, era já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, os discípulos sabiam que Jesus tinha ressuscitado e estava ali. Era a terceira vez, mas isso não impediu que eles tomassem decisões erradas, sem orientação de Deus. Foram afligidos, estavam aflitos, e naquele momento eles não suportaram. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, de debaixo das pressões das circunstâncias, tomemos decisões precipitadas. E fala, eu vou resolver. Não faça isso, deixa Deus resolver, deixa Deus operar o milagre, deixa Deus agir, deixa Deus fazer isso. Nós aprendemos que uma pessoa responsável nunca estará livre de preocupações, nem tampouco livre de algum tipo de necessidade. Eles eram pessoas que estavam debaixo do cuidado de Deus, na presença de Deus, mas tinham necessidade. Nós, como servos de Deus, também temos preocupações, temos necessidade. Mas não tomemos as nossas próprias decisões sem buscar a direção daquele que tem tudo sobre o seu controle, Jesus Cristo. É melhor nós pedimos, Senhor, dirija a minha vida. É por isso que o salmista aconselhou, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Então, nessa noite, você que me ouve, vamos ficar de pé, faz favor. Você que está na sua casa, você que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você que tem andado por aí figuradamente a lançar as redes a noite toda, procurando resposta e não encontra, aflito, sem solução, sem resposta, está aqui a solução para você. Jesus é a sua solução. Ele tem a resposta para você, ele tem um milagre. Mas você precisa de aceitar a sua direção, você tem que entregar a sua vida a ele, dizer, Senhor, eis-me aqui, eu entrego a minha vida a ti e quero te servir, eu quero ficar debaixo da tua direção. E você verá que os seus problemas, as suas dificuldades, as suas necessidades, Deus é poderoso para supri-las, para resolver os seus problemas, para te ajudar. O milagre o Senhor pode fazer na sua vida. Neste caso, os discípulos aprenderam, e nós também aprendemos, que precisamos em todo tempo ter a direção de Deus. Nós vamos terminar o nosso culto com louvor. Se aqui, presentemente, há alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, não pode ainda, porque não tomou essa decisão, dizer, Senhor, eu entrego a minha vida a ti. Eu quero que o Senhor dirija a minha vida, eu quero ter a direção do Senhor, eu quero que o teu Espírito habite em mim e dirija a minha vida. Quem sabe nessa noite tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus e queira nessa noite tomar essa decisão, dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero a partir de hoje, eu quero a tua direção para a minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados, muda a minha história, e o Senhor supra as minhas necessidades espirituais, e seja ela também de ordem física ou emocional, seja ela de que ordem for, o Senhor está aqui para te abençoar. Se há alguém aqui
que queira tomar essa decisão, eu queria convidar para vir aqui à frente. Enquanto nós cantamos, enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, saia do seu lugar, venha aqui à frente e nós vamos orar por você. E você verá que assim como Deus deu essa lição de proteção, de segurança, de confiança aos seus discípulos, o Senhor também quer fazer na sua vida. O Senhor quer que você saia daqui hoje, talvez você que me ouve em casa, no seu escritório, também que você saia transformado a sua mente e o seu coração, tranquilo, sossegado, porque agora eles podiam voltar para casa e saber que em todos os momentos, seja ele de que natureza for, o Senhor estava presente e o Senhor estava ali para poder cuidar deles e para suprir as suas necessidades. O Senhor quer fazer isso na sua vida também. Amém? Vamos louvar o Senhor, enquanto os nossos irmãos cantam. Se você quiser sair do seu lugar, se você tiver ao seu lado alguém que você conheça, que ainda não tomou a decisão para poder aceitar Jesus, convide-o para vir aqui à frente, para receber a oração. Nós vamos orar. Enquanto nós cantamos, nós vamos estar orando também por você. Pode deixar o seu lugar. Te entrego